senhor Núncio, irmãos bispos, estimados presbíteros, os padres do Instituto Mariama, diáconos, caríssimos religiosos, religiosas, irmãos e irmãs presentes nesse santuário de Nossa Senhora Aparecida. Meu abraço de paz àqueles que nos acompanham pelas TVs católicas, pela Rádio Aparecida, pela Rádio Cairós de São Mateus, emissoras coligadas pelo portal A12. Irmãos e irmãs, no primeiro momento do dia, nos reunimos com alegria e graça aqui no Santuário Nacional da Mãe Negra Aparecida, para celebrar a Eucaristia, oferecendo no altar do Senhor, com o pão e o vinho, as dores, as alegrias, sobretudo as esperanças do nosso povo santo de Deus. Agradeço de coração a presidência da CNBB, a comissão de liturgia, o convite que me foi feito na condição de bispo negro para presidir essa celebração. Somos mais de 30 bispos que assumem com orgulho a sua afrodescendência, motivo de muita alegria para o nosso povo, júbilo para a nossa igreja. Como diz Aparecida, a quinta conferência, somos descendentes daquele povo que foi arrancado de sua terra, trazido como escravos para esse país continente. É o povo que constitui uma das raízes da identidade da gente brasileira. O povo que o Senhor nos confiou o seu cuidado. Deixemos-nos, irmãos e irmãs, iluminar pela palavra de Deus. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos nos fala que aqueles que tinham se dispersado depois da grande perseguição iam pregando a palavra. Filipe desceu a uma cidade da Samaria, anunciou-lhes o Cristo. As multidões seguiam com atenção as coisas que Filipe dizia. Todos unânimes o escutavam, pois viam os milagres que ele realizava. O evangelho de hoje repete e continua a partir do último versículo do evangelho de ontem, onde Jesus diz à multidão: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Jesus é o pão da vida, aquele que desceu do céu para fazer a vontade do Pai. Que não se perca nenhum daqueles que me foi confiado. Esta é a vontade do Pai, que todos sejam salvos por seu Filho Jesus. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. É a vontade do Pai que todos, sem exceção, acreditem em seu Filho e tenham a vida eterna. Vinde a mim, disse Jesus, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos darei descanso. Jesus nos chama para ficarmos próximo dele, nos alimentarmos do pão da palavra, o pão da vida. Ele nos chama, nos envia em missão. Nesta Eucaristia, irmãos e irmãs, pedimos a Jesus que sejamos fiéis ao seu santo mandato. Ide pelo mundo, anunciai o Evangelho a toda criatura. Sou bispo de São Mateus, norte do Espírito Santo, onde fica a região conhecida como Sapé do Norte, composta de 32 comunidades quilombolas, terra em que o terceiro governador-geral
Mendissá, em 1583, vingando a morte de seu filho, capitaneou uma esquadra com 2.000 homens e promoveu a sangrenta Batalha do Cricaré, quando 8.000 índios foram mortos, seus corpos estendidos na estrada geral, como eram conhecidas as praias do litoral brasileiro. Esse episódio, narrado com maestria pelo beato José de Anchieta, conhecido como o primeiro genocídio brasileiro, o beato que fundou a cidade de São Mateus. De Gestes Mendissá, esse grande, célebre poema do beato Anchieta, narra essa sangrenta batalha. São Mateus, lugar onde foram criadas fazendas de reprodução de gente para a escravidão. Eu sou um bispo de uma cidade que foi edificada sobre o sangue de 8.000 índios e o sofrimento de milhares e milhares de escravos. Assim como em Palmares, os negros da região de Sapé do Norte nunca aceitaram pacificamente a escravidão. Nomes como Benedito Meia Légua, que levavam uma imagem, uma pequena imagem de São Benedito no embornal, passando por fazenda e fazenda, canto em canto. Zacimba Gava, uma jovem princesa da Cabimba, hoje Angola, que se libertou e fundou o quilombo nas falésias do Rio Doce, logo após a vila de Itaúnas, próximo à foz do rio Mucuri, onde saqueava os navios negreiros em alto mar, quando ela foi morta em 1710 numa emboscada. Fazemos memória também de Constância de Angola, Negro Rogério, Silvestre Nagô. Seus nomes não constam nas ruas, nas avenidas da nossa cidade. Hoje eu gostaria de agradecer a Deus, colocar no seu altar, junto ao pão e o vinho, a vida de tantos irmãos e irmãs afrodescendentes que testemunharam sua vida, a fé que receberam da igreja. Queremos agradecer a Deus a vida doada, cheia de fé e de esperança, de uma mulher negra, Cornélia Alexandre, que nos anos 80 em São Mateus se empenhou seriamente na defesa das empregadas domésticas, lavadeiras, para extinguir o último resquício da escravidão. Estaria muito contente com esta vitória alcançada pelas empregadas domésticas. Sobre o manto de Nossa Senhora Aparecida, os bispos da América Latina e do Caribe, em sua 5ª conferência, constataram que a história dos afrodescendentes tem sido atravessada por uma exclusão social, econômica, política e, sobretudo, racial, onde a identidade étnica é fator de subordinação social. Não vivemos mais num tempo de preconceitos. Mesmo assim, os afrodescendentes são discriminados na inserção do trabalho, na qualidade e conteúdo da formação escolar, nas relações cotidianas. As consequências dos 300 anos de escravidão ainda não foram suficientemente reparadas. Os números estatísticos são nítidos. Há um processo de ocultamento sistemático dos valores, da história e da cultura dos afrodescendentes. A formação superior nos ensina a Aparecida, que deveria ser um direito a todos, tem sido uma meta tão difícil, dificultando ao negro o acesso às esferas de decisão. Neste ano, meus irmãos e irmãs,
em que a campanha da fraternidade reflete a realidade dos jovens, e temos a graça e a alegria de acolhermos a Jornada Mundial da Juventude no Brasil, persiste a tarefa de cuidar e não deixar que nenhum jovem se perca. Embora tenha diminuído o índice de assassinato dos jovens não negros, cresce assustadoramente o número dos jovens negros abatidos. São 157% a mais do que os outros jovens. Peçamos, irmãos e irmãs, a Deus, pela intercessão da soberana quilombola, como os negros dos quilombos tratam com reverência e respeito a Mãe de Deus, nossa Mãe, Senhora Aparecida. Que o compromisso com o povo negro, que tanto insistiu Dom Helder em seu canto profético, assumido na 5ª conferência, permaneça no horizonte evangelizador da igreja, para poder fazer nossas o canto de Maria: a minha alma engrandece o Senhor.